painel de hoje terá como tema Direito Penal, Liberdade e Sociedade do Espetáculo. Então, primeiramente, professor Diego Preze Santos. Professor Diego é doutor em Direito pela FADISP, professor de Ciências Penais na graduação e pós-graduação, membro da Fundação Internacional das Ciências Penais e advogado. Que trata de uma temática que é extremamente relevante, que diz respeito às ciências penais aplicáveis aos dias de hoje, a essa sociedade atual, que teve um nome bastante interessante de Sociedade do Espetáculo. Os senhores podem se perguntar de forma bastante profunda por que esse conceito e por que esse termo foi utilizado. Bom, a ideia ela vem a calhar e ela é até intuitiva. Se os senhores pararem e fizerem um registro mental, os senhores perceberão que muito pouca gente se debruça e resolve opinar, sem ser da área, sobre direito civil, ou sobre direito do trabalho, ou sobre direito tributário, direito do petróleo. Mas quando nós falamos em ciências penais, todas as pessoas, estudantes de direito ou não, advogados, promotores, juízes ou não, operadores de direito ou não, emitem opiniões porque existe ali um interesse social bastante intenso. E esse interesse que é desperto pelas ciências penais, ele advém de um fato muito simples e que às vezes passa despercebido. As ciências penais, elas são um instrumento mais potente do qual o Estado dispõe para lidar, para se relacionar com as pessoas. Ele é utilizado somente em alguns casos, os casos mais graves, os casos mais contundentes. E quando esses casos eles começam a se avolumar e tomar corpo na divulgação via imprensa e nos comentários entre as pessoas, é natural e esperado e saudável que os comentários acerca dessa ramificação do direito ela se dê de forma mais intensa. É por isso que nós adoramos o direito penal, e é por isso que na faculdade muita gente se apaixona pelo direito penal, e é por isso que nós, 4 aqui na mesa, temos um interesse grande em falar sobre esse tema. Então, falamos sobre um instrumento mais contundente na relação entre Estado e cidadão. Dito isso, eu faço um segundo registro. É importante salientar o que é o Estado e para que ele existe, qual é a sua função. E, independentemente do modelo teórico que se segue, o Estado ele tem uma função para com o cidadão, não para com ele mesmo. O Estado não é uma máquina autofágica e retroalimentada. Ele funciona para as demais pessoas. E o direito, por consequência, funciona para as demais pessoas, para que conquiste pacificação social, mas para que conquiste essa pacificação, utilizando seu instrumento mais rigoroso, que são as ciências penais, de uma forma racional. Em síntese, eu poderia dizer para vocês, sem nenhum receio, o Estado deve responder às agressões contra a pacificação social, contra a ordem jurídica. Claro que deve. Nós temos casos gravíssimos, temos casos de corrupção, temos casos de lavagem de dinheiro, temos casos de sonegação fiscal, homicídios, estupros, crimes ambientais, que são crimes extremamente graves. Então, deve haver uma resposta. A grande questão é que essa resposta ela não pode ser dada de uma forma que não seja estritamente racional. Então, vejam, o direito deve responder, mas deve responder racionalmente. E essa ideia de sociedade do espetáculo, como eu disse para vocês, é uma ideia natural, o direito penal ele é extremamente pungente, é uma sociedade que gera uma necessidade de resposta rápida, que urge, só que deve ter critérios e deve ter segurança jurídica e ser geradora de estabilidade. Esse ponto ele é fundamental. E por que minha fala se inicia tentando contextualizar essa ideia premente da função do Estado, do que é o direito penal da sociedade do espetáculo? É justamente porque nesse meio todo técnico-jurídico existe, no atual momento do Brasil, uma fusão de horizontes. Nós estamos tendentes, já há algum tempo, a fazer aproximações. E uma das aproximações que nós temos feito nos últimos anos, e aqui não me cabe dizer se é legítima ou não, não é esse o foco, é uma aproximação entre duas tradições jurídicas diferentes, que são, primeiro, a tradição romano-germânica, que é a nossa tradição, com a tradição anglo-saxônica. E dessa comunhão de ideias, dessa aproximação entre esses dois mundos, algumas ideias inovadoras no mundo jurídico surgem, que por vezes são compatíveis e adaptáveis, por vezes não. Isso, para alguns teóricos, é um dos pontos nevrálgicos aptos a gerar justamente a descontinuidade da segurança jurídica, porque a resposta que o direito passa a dar
ela passa a ser irracional. Professor, o senhor tem convicção disso? Eu tenho convicção disso. O senhor sabe quem é o culpado? Não. Porque no meio de toda essa necessidade de resposta e de racionalidade, para que haja segurança jurídica e para que o direito seja cumprido, nós temos um sistema jurídico composto por pessoas extremamente esforçadas, extremamente dedicadas, que são juízes, promotores, policiais, agentes públicos em geral, que são sobrecarregados de trabalho, que têm uma função que nem sempre é somente a função de decisão judicial e condução processual, tem também funções extras, como gerenciamento de vara, etc. Um sistema que cobra muito, se cobra muito, fazendo autocrítica e autocensura, justamente visando um bom trabalho, e tem tentado evoluir nesse sentido. Só que é um sistema que tem uma cobrança, uma pressão social muito forte. Então nós temos justamente os órgãos que devem realizar esse trabalho de aplicação das ciências penais de forma racional, sobre muita pressão e com excesso de carga de trabalho. Nós temos poucos operadores e temos um excesso de processos, que é aberrante. Junto disso, há uma outra questão que contribui para a crise que nós vivemos, que é o fato de o nosso legislador nem sempre contribuir da forma devida para que a ciência penal se torne efetivamente racional. E onde nós vemos essas questões com mais clareza? Na tentativa que o legislador faz de discutir projetos de lei e depois, ao conduzi-los para que se transformem efetivamente em normas, eles operam transições importantes, modificando extratos de lei. Ou seja, eles consultam técnicos da área do direito, promotores, juízes, advogados, estudiosos, elaboram uma lei em conjunto e nem sempre essa lei, quando entra em vigor, é o texto que foi discutido por todos os membros do corpo do direito. Então, essa é uma questão também que contribui definitivamente para esse fato, para esse acontecimento. Eu costumo dizer que, além desses fatores, que são fatores, no meu modo de ver e da doutrina, bastante contributivos, nós temos uma outra questão que pode se assemelhar em importância, que é justamente a não existência de um modelo teórico único, de um modelo teórico sólido e que perpassa a gestão do direito e a aplicação do direito como um todo no país. Por que isso acontece? A pergunta é das mais difíceis. Mas qual é o efeito disso? O efeito disso é mais uma pincelada de tempero nessa potencial crise que existe em relação à aplicação das ciências penais. Porque poucas vezes foi possível identificar um movimento tão intenso de críticas a alguns membros do judiciário, alguns advogados, alguns estudiosos, como se vê hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, se você faz um comentário no Facebook em relação a um projeto de lei, você tem uma potencialidade de sofrer um ataque muito forte. Então, essa dimensão que se dá, que coroa essa sociedade do espetáculo, ela é muito nefasta, porque ela, por vezes, opera contra a ideia de racionalidade. Dito isso, e focando, acho que foi a introdução mais longa que eu já fiz sobre alguma coisa na minha vida, mas enfim, especificando no tema que eu me propus a falar, eu digo para vocês que um dos instrumentos que o Estado tem para essa relação com o cidadão é justamente o aprisionamento, que vai ser tema na sequência mais à frente da professora Bruna. Só que eu quero gravar uma informação para vocês. O Brasil admite 2 tipos básicos de prisão. A prisão chamada de prisão-pena, que se dá após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, e a prisão chamada genericamente de processual, que se dá antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. A prisão-pena todos conhecem. Ela é regida pelo Código Penal, alguns tratados pela Constituição e pela Lei de Execuções Penais. As prisões processuais, que se tratam de mais de uma forma, são regidas pelo Código de Processo Penal, tratados, Constituição, e também regidas por outras leis especiais, como, por exemplo, a lei de prisão temporária, porque nós temos a prisão-pena e temos como prisões processuais a prisão em flagrante, que é aquela que se dá no momento em que o crime acontece, ou em instantes sequentes, a prisão temporária e a prisão preventiva. A diferença básica entre a prisão temporária e a preventiva é justamente o momento de decretação, quem são os agentes que podem decretá-la e o tempo de duração. Porque a prisão temporária, como o próprio nome diz, tem um tempo máximo. Já a prisão preventiva, não.
ela é uma prisão com um espectro de aplicação muito mais amplo. E em 2 momentos ela pode ser aplicada. Vejam só, no inquérito ou no processo. Quando? Até o trânsito em julgado. Então ela é amplíssima. Enquanto essa prisão temporária tem sua aplicação focada somente durante o período de investigações. Então vejam como ela é maior. Além disso, a prisão preventiva ela é um instrumento que tem uma possibilidade de aplicação ao caso concreto muito mais facilitada do que a prisão temporária. Porque ela tem hipóteses, requisitos e tem fundamentos. E os seus fundamentos, eles se encontram hoje sob intensa crítica doutrinária, intensa crítica por parte da jurisprudência também. Inclusive, alguns ministros do STJ escreveram obras nos últimos anos criticando essa abertura, e especialmente por parte de advogados. Agora, notem, isso é importante que fique registrado. Eu tenho ciência e convencimento pleno de que ninguém, na sociedade de hoje, tem apreço, ou deseja, ou quer impunidade. Ninguém quer instabilidade social decorrente de uma prática de crime grave. E a grande questão se volta justamente para essa aplicação de modo e com uma mecânica bastante racional. A prisão preventiva, por isso, ela é um elemento importante. E embora até surpreendendo o professor Renato, eu diga isso, eu entendo que a prisão preventiva é relevante. E apesar do teórico principal que eu estudo, chamado Luigi Ferraioli, que é o criador do garantismo jurídico, ser contrário à prisão preventiva, nas minhas obras e textos, eu acabo me convencendo de que, a despeito do posicionamento teórico extremamente sólido dele, a prisão preventiva é um instrumento importante para a nossa realidade e para o nosso tipo de situação social. Dito isso, é importante verticalizar. Então vamos lá. A prisão preventiva é uma prisão que pode ser decretada durante o inquérito e durante o curso do processo, inclusive pós-sentença condenatória, e não há nenhum problema em relação a isso. Ela depende do quê? De requisitos, hipótese e fundamento. Suas hipóteses, que não são alvo da nossa conversa de hoje, estão no artigo 313. Os requisitos, assim como os fundamentos, estão no artigo anterior, o 312 do Código de Processo Penal. E o que dita esse artigo? Que alguém pode ser preso preventivamente, ou seja, sem uma sentença transitada em julgado, eventualmente sem denúncia, porque pode acontecer durante as investigações policiais ou investigações civis, desde que haja prova da materialidade e indícios suficientes, qualificados, adjetivados de autoria. Isso é o que se chama de requisitos. E nós dependemos também de fundamentos. E aí nós entramos numa área extremamente tormentosa, paradigmática. Por quê? Os fundamentos são a garantia da aplicação da lei penal, a garantia contra intervenções do processado investigado na produção das provas, algo chamado garantia da ordem econômica e algo chamado garantia da ordem pública. E são esses dois os irmãos gêmeos que causam o maior problema na creche inteira. Por quê? Porque eles são altamente questionáveis. E vejam vocês, de onde brota esse conjunto de elementos aptos a fundamentar uma prisão preventiva? Notem, na antiguidade clássica, prender alguém não era uma sanção. Prender alguém não era sanção. As sanções, elas eram o banimento, a morte e outra série de penalidades altamente torturantes. Então, uma pessoa processada na antiguidade, claro que é muito difícil falar sobre história porque não é homogêneo e linear como nós imaginamos, né? Danilo Zolo, que é um pensador italiano, deixa isso bastante claro. Mas, fazendo essa construção, fazendo esse recorte, na antiguidade as penas eram extremamente degradantes e violentas. Então era natural que alguém, diante de uma imputação, fizesse uma escapada pela tangente, fugisse. A prisão surge justamente para evitar que isso aconteça. Então notem, a prisão antes de uma sentença, ela tem sua origem na tentativa de manter uma pessoa presa aos eventuais efeitos futuros do processo. Essa é a gênese histórica que nós encontramos na doutrina brasileira e estrangeira do que a gente chama hoje de prisões processuais, que são essas prisões antes de uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Mas notem bem, como as penas eram extremamente gravosas, extremamente violentas, robustas, atentatórias à vida humana, essas penas elas também geravam, por parte da pessoa processada,
uma forte tendência, um forte impulso de tentar conturbar as investigações e a colheita da prova, até a descoberta da prova. Isso combinava muitas vezes com a eliminação da vítima, da testemunha. E notem como o direito tem que lidar com perversidades, né? Não há muita coisa bela nas ciências penais, a não ser a sua parte científica. Muitas vezes o que acontecia? Se prendia alguém para se proteger a prova. E proteger a prova era, na verdade, proteger a vítima. Então, a semente inicial da prisão preventiva era, além de tentar evitar uma fuga, para que a pessoa se sujeitasse à jurisdição ao final do processo, também tentar evitar que a prova fosse perdida. E quando eu falo prova, vocês podem interpretar isso, muitas vezes, como para que a vítima não se perdesse. Porque o direito não pode também tolerar ataques e achincas de todo lado. E não é um sistema que garante pacificação. Dito isso, vejam que nós temos os dois elementos principais históricos da prisão processual: fuga e proteção de provas. Com o andar evolutivo da sociedade, e fazendo um salto monstruoso no tempo, nós chegamos até o iluminismo. Quando, em dado momento, aqueles pensadores famosos que todos conhecem, Montesquieu, Voltaire, etc., começam a entender que, algumas vezes, em caráter excepcional, é necessário, talvez, numa situação muito grave, não normal, que uma pessoa seja presa antes da sentença, mas sem risco de fuga ou de intervenção nas provas. Isso acontece quando? Isso acontece quando aquela pessoa pode atentar, eu falo de um movimento iluminista, então contextualize, quando essa pessoa pode atentar contra a ordem que se está instituindo, que era uma ordem que tinha uma inovação em relação ao poder real, centralizado. Era uma ordem que tentava garantir racionalidade. Só que mesmo entre os iluministas, não houve consenso sobre essa terceira possibilidade de prisão antes da sentença, que era a possibilidade de atrapalhar, de intervir no Estado. Só que essa questão ficou transitando entre doutrinadores e entre pensadores durante um certo tempo. Até que um criminólogo muito famoso na Itália, que era o herdeiro de uma escola bastante conhecida, que era a Escola Positiva de Criminologia Italiana, resolve escrever sobre a temática. E nós temos nessa Escola Positiva Italiana uma tríade importante, que é aquele famoso Cesare Lombroso, que escreveu a obra O Homem Delinquente, que partia de uma premissa de que o ser humano tinha um impulso delitivo em razão de características atávicas, primitivas, que passavam de geração em geração. Nós tivemos na sequência uma outra tentativa de explicação que, em partes, não comungava com o Lombroso, mas que era feita por um membro da mesma escola, que era o Enrico Ferri, que era uma teoria de sociologia criminal, o ser humano delinque em razão de impulsos de cunho social. E nós tivemos um terceiro criminólogo famoso, claro que isso é bastante resumido, que era Raffaele Garofalo, que escreve um livro, A Criminologia, e que nesse livro ele diz, olha, pode ser que o homem tenha o impulso do crime em razão de características genéticas, pode ser que isso seja um impulso social, mas esses impulsos eles podem ser contidos se o homem tiver resistência psíquica. E claro, esse mecanismo nos parece hoje interessante, eu falo para os meus alunos quando falo sobre criminologia, que as escolas realmente fazem sentido, foram bastante pensadas. E a ideia desse pensador era de que os gatilhos que impulsionam o crime eles podem ser desfeitos e contidos pelo sujeito que tem mecanismos psicológicos para tanto. Agora, notem, a contribuição dele na criminologia ela é bastante importante. Mas Raffaele Garofalo também escreve no mesmo livro que é necessário que se rompa com uma tradição do direito que era bastante antiga e que deveria ser revista, que era justamente a ideia de uma presunção de inocência. A ideia básica dele é de que a presunção de inocência não precisaria ser aplicada e que deveríamos instituir uma presunção de responsabilidade criminal num primeiro momento. E que por isso mesmo seria possível que uma pessoa fosse presa antes da sentença, porque ela não é presumidamente inocente. E que não é necessário prender somente quando o sujeito está em risco de fuga ou pode atrapalhar as provas, e sim prendê-lo porque ele justamente tem contra ele pendente uma responsabilidade penal em abstrato e em potencial. Só que, convenhamos, um criminólogo, no final dos anos do século de 1800 e na virada, não teria tanto poder a ponto de mudar uma sistemática jurídica com tanta intensidade, porque é um doutrinador, é um estudioso, mas não teria tanta força, não seria tão lido. Mas aconteceu um fato importante e que modifica toda essa estrutura.
foi justamente o fato desse mesmo criminólogo fazer parte de um movimento político. Parece que tudo sempre volta para isso, mas não é bem verdade, mas enfim. Que é justamente o ingresso dele no Partido Fascista e o fato de ele ter um cargo no Legislativo italiano durante o governo fascista. Com isso, houve uma ingerência da sede de poder italiano na confecção de novos códigos. Esses códigos eles foram convocados por Arturo Rocco e tiveram como redator um italiano chamado Vincenzo Manzini. E foram os famosos códigos Rocco, que foram códigos de processo penal e códigos penais que foram aplicados na Itália e que tiveram justamente essa ideia como uma das ideias centrais. O ser humano tem uma presunção de responsabilidade prima facie, que pode ser desconstituída, e por isso o aprisionamento dele antes de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado é possível, sim. Se houver risco de fuga, se houver eventualmente uma tentativa de atrapalhar as provas e se ele atentar contra a normalidade do Estado. Agora, vejam, o problema é justamente esse termo, normalidade do Estado. Porque esses códigos, eles depois foram exportados para outros países e tiveram uma influência bastante grande em outros países, como a Alemanha, como posteriormente a Espanha, como Portugal. Só que, superada a Segunda Guerra Mundial, vários desses códigos foram revogados. Mas teve um código que tem a sua genética advinda do Código Rocco que ainda continua em vigor, que é o nosso. Olha que coisa boa, né? Justamente em razão disso, o Brasil aperfeiçoou um mecanismo de potencializar a prisão preventiva baseado nessa hipótese de anormalidade estatal, que para nós foi introduzida com outro termo, que é a chamada ordem pública. Então, aqui no Brasil, pode-se prender preventivamente, só repetindo e retomando, com base no risco de fuga, com base na possibilidade de atrapalhar a investigação, com base no que se chama de garantia da ordem econômica e com base no que se chama de garantia da ordem pública. Sim, isso que vem de uma tradição extremamente perversa. Mas, claro, que o nosso judiciário, felizmente, ele cunhou uma tentativa evolutiva em relação a esse termo. E houve tentativas em vários níveis de jurisdição, e partindo também da doutrina e de outros pensadores, de aperfeiçoar esse mecanismo de prisão. O problema é que, no meio desse aperfeiçoamento, não houve racionalidade. Nós tivemos, na verdade, uma série de significados diferentes para esse termo ordem pública, a ponto de chegar hoje a catalogados termos aproximadamente 21 ou 22 significados diferentes para uma coisa que gera a construção de direitos fundamentais. E a regra não é uma construção de direitos fundamentais a partir de qualquer coisa, sim de um significante exato. Mas vejam, não há esse significante exato. E o legislador não contribuiu para isso. Porque quando os códigos começaram a ser revogados e recriados em outros países, o nosso não fez. E quando o nosso legislador teve diversas chances de modificar o termo ordem pública para especificá-lo, para precisá-lo, e não necessariamente para revogá-lo, ele também não o fez. E não pensem vocês que não há uma série de projetos tendentes a isso. Há uma série deles. Mas vejam, por exemplo, que ordem pública pode ser entendido como gravidade do crime. Uma leitura que, se não é totalmente problema, ela contém certamente uma série de problemas em relação a princípios e garantias constitucionais. O mesmo com o termo periculosidade do agente. Esse termo é um termo que perpassou a Europa durante um certo tempo, inclusive cortes de direitos humanos, e que começou a ser diminuído passo a passo, porque os estudos que foram feitos com as pessoas tareadas como perigosas, realizados por dois pensadores principais, um chamado Ricardo Bovino e outro chamado Juan Manuel Kess, atestaram que as pessoas que nós, sociedade, reputávamos como perigosas nem sempre são perigosas. E que o número de perigosos, realmente perigosos, atinge em média 17%. Também há aqui perversidade do agente, hediondez do crime, comoção social, clamor público, que é um termo dos mais problemáticos, porque ele gera uma perspectiva de transferência de responsabilidade decisória para um órgão que não é a jurisdição, que não tem a reserva de jurisdição que é tão cara a nós e que foi talhada na Constituição de 88. Vejam vocês que até 88 nós não tínhamos uma reserva jurisdicional para aplicação de prisão. A Constituição não falava em autoridade judiciária para prender alguém, falava em autoridade competente. Essa mudança veio em 88. E aqui eu tenho uma certa transferência de poder decisório, quando o clamor público se espalha. Também tenho aqui segurança pública e credibilidade institucional.
E nesse ponto, eu me dedico em 30 segundos a dizer que, quando eu falo em prender alguém com base na ordem pública, significando ela como credibilidade institucional, muitas vezes eu estou aderindo a uma posição de instrumentalidade social do processo, que foi até defendida recentemente em nível nacional, mas que nem sempre é correta, porque o direito ele é, muitas vezes, contra-majoritário. Ou seja, não é porque se considera uma pessoa culpada em nível populacional, e mesmo que haja um consenso disso, que o judiciário deve realizar essa operação. Eu sei que muitas vezes é difícil entender. E muitas vezes eu estou dando aula, ou estou advogando, e alguém me pergunta, mas doutor, todo mundo sabe que ele é culpado. Por que não prendem ele? É porque o direito tem mecanismos, ele deve operar com racionalidade, justamente para que ele gere essa... É isso que confere ao direito credibilidade. Temos outros significados também. Reiteração criminosa, participação em organização criminosa, insensibilidade ao direito, integridade física do indiciado ou do réu, interesse ou valor social, delação premiada. Então nós temos inúmeras significantes importantes de uma mesma coisa. E se Aristóteles está certo, quando todos têm razão, ninguém tem. E a ideia básica que é importante que fique clara é que isso aqui é um conceito hipótese e problema. É, na verdade, o que a gente chama de enunciado performático. Por quê? Porque a ordem pública, por não ter um significado concreto, ela permite uma vastidão interpretativa. E, ora, isso é extremamente relevante, ora, isso é gerador de insegurança. Por quê? Porque, vejam, uma reclamação bastante comum em sala de aula é a seguinte: olha, o juiz prendeu e o tribunal soltou. E as indagações vêm e são feitas de forma legítima, claro, a sociedade é aberta à interpretação do direito, isso é fundamental que aconteça, mas elas vêm em tom de crítica, muitas vezes, e em tom de incompreensão. Mas isso opera justamente porque, hoje, de todo o universo de presos no Brasil, aproximadamente 40% são presos preventivos. E desses 40% preventivos, é certo e induvidoso que 99% estão presos com base na ordem pública, que é justamente, dos fundamentos possíveis, o fundamento mais controverso. Então é comum que entre esses 21 significados catalogados, o julgador, de forma legítima, pense de um modo e outro pense. Agora, perceba, o que implica a existência de um enunciado performático dentro do mecanismo mais intenso com o qual o Estado lida com a pessoa. Isso acarreta, de fato, um grande número de aprisionamentos, porque o nosso Estado prende bastante e muitas vezes prende muito bem. Eu costumo falar que a polícia prende muito no Brasil. O judiciário prende muito no Brasil de forma legítima, porque muitas pessoas presas ao final do processo são efetivamente condenadas após um devido processo legal que é perfeito. Mas há casos em que há uma falta de sincronia e que gera uma problemática social muito grande. E é justamente essa falta de coerência aparente que há. Justamente em razão disso, do fato de nós usarmos o enunciado performático, que é aquele enunciado que tem diversos significados, como, por exemplo, talvez, sei lá, e que tenha uma tentativa de aperfeiçoamento por parte do judiciário, justamente por utilizar um mecanismo dessa natureza, é que nós temos a sensação de insegurança jurídica e muitas vezes de não resposta, o que acaba gerando uma presumida crítica legítima ao judiciário, quando, na verdade, não é de fato o que acontece, porque o judiciário dispõe de mecanismos e deve utilizá-los da melhor forma possível. E eu acho muito difícil crer que existe algum tipo de aplicação de prisão preventiva como instrumento de vingança pessoal. O que de fato acontece é que a vastidão semântica que esse termo permite, ele gera interpretações que são extremamente diversas. E o problema é que muitas dessas interpretações geram uma incompatibilidade com a Constituição e com tratados internacionais, gerando insegurança jurídica, gerando problemas de déficit de fundamentação e gerando o que o Ferraioli chama de impossibilidade de verificação no caso concreto. Algumas decisões baseadas na ordem pública usam argumentos que também são enunciados performáticos. E aí eu tenho um enunciado performático sendo preenchido por outro enunciado performático, o que gera a impossibilidade de verificação. É mais ou menos como dizer, e ele relata isso nas suas obras e palestras, Lucas é bonito. A possibilidade de nada. A possibilidade de avaliação e verificação disso no caso concreto é muito difícil, justamente porque a percepção das pessoas é muito diversa. Então, o que se tem a partir dessa necessidade de uma mecânica diferente? Um aperfeiçoamento definitivo por parte do judiciário ou por parte do legislador.
E o senhor se pergunta, bom, por que isso não foi feito? Primeiro, porque o legislador trabalha em passos distintos do passo social. E segundo, porque grande parte da doutrina hoje entende que a situação é irremediável. Catalogando as obras que creem que a ordem pública é importante e estudam isso de forma profunda, tem-se que grande parte dos estudiosos entende que ela deve ser simplesmente retirada do ordenamento jurídico. E eu sou bem sincero em dizer para vocês que eu não compactuo com essa posição. Acho que a prisão preventiva é importante e a prisão preventiva com base na ordem pública é importante, desde que ela seja aperfeiçoada. Por isso, eu tenho uma proposição que me parece um pouco mais razoável, muito embora não resolva os problemas de forma definitiva, mas ela gera um ônus maior e uma possibilidade de verificação que, ao menos, amplifica a tendência de fundamentar aquilo que restringe direitos fundamentais antes de uma sentença penal condenatória. São dois conceitos que partem das ciências penais e um conceito que parte de uma ideia tradicional do processo penal e é aceita de forma dominante hoje no mundo, mas no Brasil não de forma tão contundente, ou não de forma única, isolada. A ideia de que uma prisão preventiva se dê com base na ordem pública quando o fato envolver um bem jurídico de extrema relevância, quando esse bem jurídico sofrer um ataque hiperatentatório e quando houver uma possibilidade concreta de reiteração criminosa, baseado não em achismo ou no que a doutrina chama de futurologia, mas sim em critérios razoáveis que podem indicar, prima facie, que aquele sujeito, aquele homem, aquela mulher podem continuar a sua caminhada criminosa e perpetuando lesões ao que a gente chama de pacificação, ou seja, desorientando o direito e gerando aí sim uma falta de credibilidade judiciária e social. Só que isso não pode ser feito de qualquer forma. Isso deve ser feito com base em critérios. E recentemente conversava com algumas pessoas que compõem o judiciário justamente sobre esse conceito tripartido, que é um somatório de fatores, é um conceito realmente conjuntivo de ordem pública, e a conclusão que se teve é que ele não inviabilizaria muitas das prisões importantes que nós temos nos dias de hoje, que são prisões que tendem, operações que tendem a tentar romper com estruturas bastante salutares de práticas de condutas não toleráveis, por isso, criminosas. Então, notem, eu tenho uma situação em que há um bem jurídico de extrema relevância em curso. E há diferenciação entre bens jurídicos? Há. Eu tenho condutas que são hiperatentatórias àquele bem, gravosas àquele bem. E eu tenho uma situação clara de possibilidade prática, ancorada em indícios, de que esse sujeito pode continuar a sua empreitada no mundo do crime. Então, nesse caso, há a possibilidade de aprisionamento com base na ordem pública. Por quê? Porque eu tenho a reunião de mecanismos que são trabalhados do ponto de vista dogmático nas ciências penais há algum tempo, sim, que são a ideia de fragmentariedade e lesividade, e tenho também um mecanismo processual que é reconhecido como relevante já há algum tempo em outros países do mundo. Para vocês terem uma ideia, e finalizando, não há outro país que use a ordem pública de uma forma tão aberta quanto a nossa. Legislações do Uruguai, do Chile, Argentina, Paraguai, Venezuela, claro que não falo aqui dos seus sistemas judiciários. Nós estamos muito bem servidos. Como eu disse, o problema do nosso sistema judiciário não são os personagens, é o excesso de carga. Mas esses sistemas eles têm o aperfeiçoamento legislativo da prisão preventiva. E justamente por isso, o Brasil deve seguir essa tendência, que é uma tendência também na Europa, é aperfeiçoar o mecanismo. E o que há de comum nesses países? Muitos deles permitem a prisão preventiva com base no risco de fuga, com base na possibilidade de atrapalhar as provas e com base numa chance de nova empreitada delitiva. Para aquele sujeito que, por exemplo, vive do delito, aquele sujeito que nitidamente já está delinquindo quando está sob uma liberdade provisória e casos dessa natureza. Uma ideia básica, e finalizando finalmente, não é romper a prisão preventiva, professor Renato, e nem romper com a ordem pública, como quer grande parte da doutrina. É, de fato, realizar um aperfeiçoamento para que o mecanismo possa ser aplicado de forma racional. E para que, quando alguém seja preso, não haja essa espetacularização da soltura, como se fosse um equívoco de um juiz de primeiro grau ou de um tribunal. Perfeito? De todo modo, é o que eu vim dizer para vocês, um pouco sobre prisão preventiva e sobre a ideia de por que ela está na contramão da modernidade nesse aspecto da ordem pública. E agradeço muito a oportunidade e devolvo a palavra ao professor.